que é o diálogo entre a família, a escola e o suporte terapêutico. Esse tripé é muito importante na observação desses traços, porque você pode ter, por exemplo, um comportamento que seja típico num contexto familiar, que é diferente de um contexto escolar, por exemplo, por conta do ambiente, quantidade de estímulos sensoriais. E então, nem sempre uma criança autista ela vai ter um comportamento igual nos determinados ambientes. Quando é personalidade, Tiago, a gente passa a reconhecer a personalidade, a linha é muito tênue, mas normalmente uma crise você tem. Por isso a importância do suporte terapêutico, você passa a ter alguns recursos para ajudar um autista a se autorregular e sair de uma crise. Então, quando é crise, você consegue ajudar ele a trabalhar. Quando é personalidade, meu amigo, aí você vai ter que aprender a conviver. Bibotalk e a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTcast ABC2. Muito bem. Começa mais um BTcast ABC2, o de número 76. Eu sou o Rodrigo Bibo e autismo não é do diabo. Endemoniado é pastor que fala um negócio desse. Eu sou o Bruno Mori Porreca e a inclusão faz parte da missão da igreja. Eu sou o Thiago Pereira e eu gostei muito de ver o Mateus na série The Chosen como um discípulo atípico e eu queria ver muito mais atípicos em produções cristãs desse jeito. Tá, pera aí, gente. Thiago, assim, a gente tá na internet, é sempre bom deixar bem claro. Galera, ele é no The Chosen. Nada na Bíblia diz que o Mateus fosse atípico, ok? Mas eu achei legal também. Só que eu já ouvi gente, né, falando assim, gente, é muito legal saber que o Mateus era autista. Saber Galera, não, gente, é no The Chosen. Só tomar cuidado, tá bom? É que é uma ótima obra, legal, recomendo que assistam. Mas é só uma representação, é um romance, ok? É a Bíblia romanceada. Então, cuidado. Exatamente. Quem mais que deveria ser atípico nos personagens bíblicos ali? Elias. Elias tinha depressão, né? É. Assim, esse é um exemplo clássico. Moisés também, provavelmente. Se achava demais, né? Davi também. Davi era um narcisista, talvez, né? Enfim. O Pedro sanguíneo começa essas coisas todas. Vamos lá, enneagrama bíblico. Vamos. o Bruno pira. Vai lá, Davi. Eu sou o reverendo Davi e eu sou o pastor atípico. Olha aí, gente. Estamos aqui com o Bruno, Thiago e Davi Nogueira pela primeira vez. Seja bem-vindo aqui ao BTcast, ao Bibotalk, pastor Davi. Muito bom, Bibo. Obrigado pelo convite. Vai ser um imenso privilégio a gente compartilhar nessa temática aí, que é a nossa vida. Legal. Muito bom estar com você, Bruno, Thiago, prazerzão enorme. E, gente, o título, como vocês perceberam já aí na abertura, na arte deste BTcast, é o autismo e a igreja. Um tema muito importante, falar também um pouco sobre inclusão. Enfim, é um tema que daria para fazer uma série de temas, né? Porque a igreja e a inclusão envolve uma série de questões e o autismo é uma dessas. Mas existem tantas outras questões que envolvem a questão da inclusão na igreja e, obviamente, que a gente não consegue falar de todas, ainda que a gente possa trazer, talvez, outras pessoas para falar de outras coisas. Mas o tema de hoje é o autismo e a igreja. Mas antes, é claro, os recados laboratoriais. Pessoal, eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre a revista Unus Mundus. Eu não sei se você já conhece, mas se você não conhece, você precisa conhecer a revista digital da Academia BC2, que é a revista Unus Mundus. Você encontra o site aqui na descrição desse episódio e na revista Unus Mundus a gente tem esse espaço onde a gente pode explorar as interfaces entre ciência, filosofia, teologia. A gente pode desenvolver esse diálogo entre fé e ciência que a gente tem feito com excelência aqui na BC2. E na revista Unus Mundus você encontra diversos artigos, ensaios, colunas, existem simpósios sobre livros, resenhas, os nossos podcasts também estão lá, as entrevistas que nós realizamos através do programa Entre Mundos, você encontra tudo na revista Unus Mundus e a gente quer que você conheça. Se você não conhece ainda, corre lá que você pode encontrar muito material relevante, material de qualidade, de altíssimo nível na revista Unus Mundus. E eu quero falar aqui também com vocês hoje sobre o programa Ciência e Sapiência, que se você também não conhece, precisa conhecer esse material
material que nós temos desenvolvido, ou que nós desenvolvemos para o ensino médio. É um material que integra fé, ciência e filosofia com excelência. Também é um material de altíssimo nível que muitas escolas estão já adotando, muitas escolas já adotaram e cada vez mais escolas estão conhecendo e adotando o Ciência e Sapiência. E você pode adotar na sua escola, você pode buscar uma degustação no nosso site, você pode entrar em contato com a nossa equipe e para saber mais você entra no nosso link também disponível aqui na descrição desse episódio para conhecer o programa Ciência e Sapiência. Você pode recomendar para algum amigo, alguém que tem um filho ou você mesmo se tiver um filho numa escola confessional. Se você conhece a direção de alguma escola que ainda não adota esse programa, recomende esse programa, recomende o Ciência e Sapiência, conheça o Ciência e Sapiência, que é um material, é um programa de altíssimo nível, de grande excelência e que com certeza vai contribuir fundamentalmente para a formação dos adolescentes para a vida acadêmica. Então é isso, conheçam a revista Um dos Mundos, conheçam o programa Ciência e Sapiência e agora vamos para esse episódio que está sensacional. Muito bem, gente, olha só, a questão do autismo realmente, pelo menos a minha bolha, ganha uma certa notoriedade e até mesmo importância a partir do diagnóstico do meu filho, né? Eu tenho o Kalel, autista nível de suporte 1, e a partir da vida dele, então, é um assunto que fez um pouco mais parte da minha vida. Confesso pra vocês que não mergulhei tanto como a minha esposa mergulhou, a minha esposa acabou mergulhando mais nesse mundo e lendo mais literatura, então eu aprendi alguma coisa, assim, conversando com ela e tal, mas ela que acaba mais acompanhando também o Kalel nas terapias e conversando com terapeutas e tal. E é porque até no começo, começa um pouquinho aí uma questão pessoal, no começo eu neguei um pouco assim, né? Nenhum pai quer um diagnóstico desse pro filho, normal, né? Mas no começo eu falei, não, besteira, daqui a pouco, né? Daqui a pouco vai estar fazendo, daqui a pouco vai estar falando, daqui a pouco vai estar isso. Só que eu nunca neguei terapia também, né? Tipo, tem que fazer? Vamos fazer. Tem que fazer? Vamos lá, leva. Apoiei tudo, né? Só que eu falava, olha, eu acho que é demais, hein? Frescura isso aí e tal, não precisa. Aí depois, claro, né? Você percebe que algumas coisas realmente não estão, né, de acordo com a idade e tal, já tinha que estar falando algumas coisas, fazendo algumas coisas e tal, você vai percebendo, mas você ouve dos antigos, né, que nada, o filho do fulano começou a falar com 5 anos e tá aí hoje, inteligente, não sei o que, daí a gente vai ouvindo tanto isso aqui, mas de repente é um assunto que ficou ainda mais forte na minha família, e é como até o Davi falou aqui nos bastidores, né, aí a gente também começa a acompanhar, né, o tratamento do filho e tal, e se percebe com algumas coisas também, vai se entendendo até um pouco mais, a gente foi entender até um pouco mais a nossa mais velha também, que não tem diagnóstico, mas algumas sensibilidades e tal, por exemplo, sabe, seletividade alimentar, na minha época era frescura, era chinelo na bunda e vai comer isso aí e pronto, né, e eu também achava, como que ela não consegue comer? Eu não sei, na minha boca dá um negócio, dá o quê? Para de frescura. Não é frescura, então a gente vai entendendo algumas coisas e tal, e não é assim na base da forçação e do chinelo que algumas coisas acontecem, mas na base da terapia mesmo, tratamento. Mas a sensação que eu tenho, eu dei essa pequena introdução, porque de fato na minha bolha é um assunto que de 5 anos pra cá e tal, que eu começo a entender um pouco mais esse assunto e até mesmo pesquisar, né, e pesquisar que eu digo é pesquisar / sentar e conversar com a minha esposa. Mas parece que é uma modinha, né, alguns até dizem, cara, agora é modinha ser autista, tá todo mundo com diagnóstico, com laudo, todo mundo no fundo é que é filho especial no mercado e no Beto Carreiro, né, então assim, a questão é, alguns estão falando isso, mas porque tem um número, né, uma epidemia de autismo, parece, tipo assim, agora tá todo mundo é autista. Mas, cara, isso é uma modinha, aumentou o número de diagnósticos. Por que a gente tem essa sensação que tem tanto autista agora? Então, Bibo, eu trabalho com autismo fazem 14 anos, né? Eu era estagiário ainda no último ano de graduação quando eu comecei a trabalhar nessa área. O que você descreveu aí, na minha experiência, o que cada família lida quando tem que lidar com esse tipo de diagnóstico, que é do nada você mergulhado num universo paralelo de termos, de conceitos, de categorias, é a burocracia de plano de saúde, e é umas terminologias assustadoras, um monte de profissional que você nunca tinha ouvido falar em fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, integração sensorial, que raios é isso? Então, é a experiência que o pessoal passa, tá? Quando eu comecei a trabalhar com isso, a gente falava de uma prevalência estatística de uma pessoa a cada 150. Hoje é uma a cada 35, né? Mas o que aconteceu? Houve uma mudança nos critérios diagnósticos do autismo.
tá? Então, ele era um transtorno que ele era considerado alguma coisa exótica, peculiar, e houve-se uma compreensão melhor do funcionamento dele e dos critérios diagnósticos dele, e principalmente, quando se começou com a versão atual DSM-5, a se falar do transtorno do espectro do autismo, porque até então as pessoas entendiam que autismo era o quê? Era o Rain Man. Você lembra daqueles filmes? Nossa, filmaço, mano. Dustin Hoffman, Tom Filmaço, Cruise. cara, filmaço. Isso! Filmaço, mano. Então, mas o ideal que o pessoal tinha de autismo era aquele, uma pessoa extremamente isolada, fechada. Com a ideia de espectro do autismo, a gente passou a entender que existe uma diversidade muito maior na apresentação do quadro. Então, existe o que a gente chama de suporte 1, né? Que é aquele que ele já consegue falar, ele consegue conviver, ele consegue ir bem na escola, ele consegue dirigir, fazer faculdade, mas ele muitas vezes tem uma dificuldade enorme de interação social, de conseguir fazer amizade, de conseguir se comunicar ou entender o que está sendo comunicado para ele de uma forma mais clara. De uns anos para cá, eu diria que de uns 5 anos para cá, a gente teve uma compreensão também, por exemplo, no autismo nas mulheres, que durante muito tempo se achava que era 5 meninos para cada menina, e hoje a gente descobriu que as meninas fazem masking, elas escondem o autismo, fazem uma máscara por trás de uma pseudossocialização. Ela aprende a sorrir e acenar em contexto social para esconder toda a dificuldade que ela tem. Então, muito da epidemia de autismo, dessa moda, é porque melhorou o critério diagnóstico, se tomou uma proporção popular e as pessoas hoje estão entendendo mais. Elas visualizam com mais clareza. A partir do momento, por exemplo, pessoas da mídia, pessoas conhecidas começam a falar publicamente sobre isso. Eu notei uma diferença muito grande quando teve uma novela da Globo, eu não lembro o nome da novela, que tinha uma personagem autista, que ela casa no final. Teve uma novela da Globo que teve uma personagem, eu não vou lembrar o nome da novela, mas assim, porque acaba caindo na consciência popular, tá? Então, esse é o principal fator por qual a gente tem um aumento de diagnósticos hoje. Cara, tem outro aspecto interessante também, que eu acho que até é algo que o pessoal rotulou o autista. Ah, o autista é inteligente. A gente ouve falar muito assim. Nossa, então teu filho é bem inteligente, né? Daí eu costumo falar bem assim, ó. Não, é só pepino mesmo. Aqui não tem... é só pepino mesmo. Aqui não tem nenhum grau de inteligência avançado. Que é outra coisa também, né? O autista, geralmente, ele é representado, até na cultura pop, como uma pessoa com uma habilidade bem extraordinária. Tipo, Rayman, se não me engano, era com coisas de números, não era? Alguma coisa assim? Ele era um savant. Uma parada assim. Aquele filme O Contador, tem um filme O Contador recentemente também, que tem um personagem que tem autismo. Sim, o Ben Affleck, com o Ben Affleck. Isso, antigamente eles chamam de idiota savant, é o idiota gênio. Eu detesto essa terminologia. É bem ruim mesmo, mas é horrível essa terminologia. Eu não sei se sabe, idiota é um termo que originalmente, lá em 1900, 1800, era um termo para designar deficiência intelectual, e acabou a gente transformando num palavrão, né? Olha só. Mas são indivíduos raros e eles podem ter, digamos assim, uma deficiência intelectual ou muitas limitações na sua vida, mas eles podem ter aportes de genialidade, né? Então, a gente tem um caso do Kim Peek, acho que é o mais famoso. Eu não lembro, ele decorou a lista telefônica. Caramba! Né? Se você dizer o que tem na página tal, na tal linha, ele dizia, né? Só que ele não conseguia amarrar o sapato. Olha só. Mas são casos excepcionais, né? É muito raro. Exato. Ou seja, nem todo autista ele é gênio, mega inteligente em alguma coisa. Não quer dizer, tá, gente? Não quer dizer. O Bruno estava falando aí sobre o masking, né? E nas mulheres, a gente vivencia muito isso aqui em casa, porque os meus 2 filhos, é um menino e uma menina. E então a gente percebeu isso porque o diagnóstico do José, que é o caçula, veio antes do diagnóstico da Isabela, que é mais velha. E a gente tinha um diagnóstico de TDAH para a Isabela tem também uma paralisia facial. A gente tratava isso e acompanhava com neuro e fazia terapia ocupacional e estava tudo certo. E aí no processo de investigação do meu filho foi que o médico neurologista também levantou a hipótese de que a Isabela fosse. E aí a gente entendeu o que é o masking. Quando ele começou a descrever os traços autísticos na mulher, ele passou a descrever a minha filha, e era algo completamente fora daquilo que a gente imaginava, né? Também eu vivencio um pouco dessa questão das altas habilidades, porque os 2 têm altas habilidades como comorbidade, a Isabela tem TDAH, então assim, o autismo, além do transtorno do espectro autista, justamente por conta do espectro, ele pode reunir várias comorbidades, como TDAH, TOD, TGO, altas habilidades e por aí vai. TGO, né? Não sei o que é TGO. Transtorno
Não, é TAG, né? Desculpa. TAG, transtorno TAG. de ansiedade generalizada. Né? E por aí vai. A Isabela, inclusive, ela tem também um déficit de coordenação motora fina. O Bruno estava falando desse caso de altas habilidades, que decorou a lista telefônica, mas não sabe amarrar o cadarço do sapato. É o caso lá de casa. A Isabela não decorou a lista telefônica, mas decorou muitas outras coisas e ela não consegue amarrar o sapato. Então é muito essa realidade que a gente vivencia em casa, sabe? Não conseguiu cortar uma carne, né? Por exemplo, não sabe usar garfo e faca de maneira adequada. Exatamente, para almoçar, para comer, é uma bagunça toda e tal. Em compensação, a mente está a 1000 por hora, analisando tudo em volta, ligada em 5 coisas ao mesmo tempo. É incrível essa vivência. Na verdade, o que o Davi já está comentando aí, a gente já começa a entrar no que a gente falou de neurodivergência. Porque assim, o que é o autismo? O autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, ele tem uma carga genética altíssima, acho que 80-90%. 81% de genética herdada, 18% de genética não herdada e 1% de fator ambiental, né? Isso. É o que a ciência fala. Isso, esse dado específico aí. Só que detalhe, esse fator ambiental aí é intrauterino, tá? Intrauterino. E você tem três possíveis causas apenas comprovadas, né? É bem complexo isso. Sim, eu digo isso porque durante muito tempo se defendeu aí o erro de achar que o autismo era causado por vacina, tá? Isso é uma questão documentada do Andrew Wakefield. O cara forjou dados de uma revista, teve o artigo dele removido, acho que foi da The Lancet, né? Ele inventou essa história, mas ainda é meio difundido, e depois, desde a época da pandemia, essa ideia meio que volta de tempos em tempos aí. Mas assim, autismo não tem nada a ver com vacina, tá? Ele é genético, tá nos genes, e são genes que eles estão relacionados ao funcionamento cerebral, né? Principalmente a algumas habilidades de autorregulação e habilidades básicas de interação social. E esses genes são muitos genes que também muitas vezes estão relacionados a outros quadros, como hiperatividade, como TOD, como deficiência intelectual, como alguns quadros sindrômicos de base, síndromes genéticas, como transtorno bipolar. Então, é muito comum usar a expressão um combo. Assim, tem autismo, tem altas habilidades, tem TDAH, ou então, por exemplo, no caso dela tem dispraxia, ela tem uma desregulação das habilidades motoras dela, né? Que atrapalha no funcionamento cotidiano dela. Tem gente que tem disgrafia, dificuldade de escrever. Então, esse grupo de pessoas que tem uma base genética que altera o funcionamento cerebral, a gente chama de os neurodiversos. O exemplo que eu sempre dou é, se um neurotípico é um Android, o neurodiverso é um iPhone. Ele tem um software diferente. Legal essa sua alegoria, porque agora, inclusive, eu posso compreender melhor, porque é isso mesmo, é um sistema operacional diferente, não é um problema, não é um erro de processamento, é um processamento diferente. Isso é perfeito, é um sistema de processamento diferente. Qual que é o problema? Se você tem iPhone, eu não tenho, tá? Então, mas se você tem iPhone, você sabe que tem que ter cabo adaptado, né? Ele tem que ter uma função para ele poder transmitir, às vezes, para um Android, para conectar. E a mesma coisa com os neurodiversos. Como o sistema operacional dele é diferente, a gente vive numa sociedade que funciona de maneira neurotípica. Então, às vezes, para a forma deles processarem, não casa com, às vezes, alguns tipos de demanda da nossa sociedade, da nossa cultura. Exemplo, permanecer muito tempo sentado dentro da sala de aula para fazer a atividade por escrita. Para uma criança com TDAH, que às vezes tem um fator motivacional do TDAH, tipo, eu não estou interessado nesse tema, eu não quero fazer, né? Ou no caso do autismo, eu não entendi o que está sendo exigido de mim aqui, para ele às vezes é muito difícil. Ou no caso das nossas habilidades, eu entendi, agora quero ir embora da sala, porque por que eu vou ficar aqui se eu já respondi? Exato. Né? Então, assim, a gente vive numa sociedade que tem alguns tipos de demanda que não é adaptada para esse sistema operacional, né? Por isso que a gente fala de inclusão, de acessibilidade, é de tornar acessível para que essa população possa ter acesso a o que a sociedade espera delas. Não é interessante isso que o Bruno está falando, porque tem até uma questão na neurociência que é o nível de dopamina que a gente tem no cérebro. Uma pessoa neurotípica, uma pessoa que tem um desenvolvimento cerebral padrão, de acordo com o DSM-5 lá e tal, essa pessoa ela tem a condição de manter o nível de dopamina, de acordo com estudos aí, até no máximo 50 minutos, 1 hora. Isso, inclusive, justifica porque que uma aula na escola ela tem esse período, né? Porque depois aí tem que dar aquele intervalinho para poder repor isso aí. Já tem estudos que
eu tive lendo, que você tem, inclusive no autismo, você tem estudos que apontam para um déficit na produção de dopamina, o que torna muito mais difícil, e há casos também de superprodução de dopamina. Então, essa desregulagem hormonal também, ela atrapalha muito a questão da concentração e outras funções cerebrais que um autista precisa para poder se concentrar, pensar, refletir, falar e etc. Tal. E pensa nisso, pensa na nossa realidade, que a gente quer falar sobre igreja. Pensa numa criança que se desregula no meio do culto. Não, eu queria trazer uma questão, já que vocês tocaram nessa caracterização da neurodivergência, né? Eu sei que uma resposta para isso seria ocupar 3 episódios aqui, mas na nossa entrada ali, o Bibo, eu comentei sobre o autismo do Mateus lá na série The Chosen, e o Bibo comentou de outros personagens, e muitas vezes a gente tem pessoas falando de personagens da história, personagens bíblicos. Aí, por exemplo, Pedro é sanguíneo, ou fulano de tal tem... E aí... a gente começa a misturar algumas coisas, né? Eu acho que muita gente acaba misturando isso, que são questões de neurodivergência e outras questões que são questões de personalidade, e eu acho que talvez haja muita confusão sobre isso, né? O que é personalidade? O que é uma neurodivergência? Eu mesmo não sei explicar isso, às vezes a gente cai em umas linhas tênues, né? Assim, o tímido ele é um autista? O autista ele é tímido? E coisas assim, sabe? Eu acho que isso gera confusão nas pessoas, porque muitas pessoas talvez, em vez de considerar um autismo ou algum traço como uma neurodivergência, acaba considerando como uma questão de personalidade. É o jeitão dele, né? Você sempre tem um jeitão, né? Mas é fácil de distinguir? Como é que funciona isso? Nossa, cara, isso é muito difícil, velho. Tipo assim, quando que é, tipo, não, isso aí é característica da condição dele. Não, mano, isso aí é manha. Não, isso aí não vou ceder, não. Isso aí pode bater o pé. Cara, é difícil, é muito difícil. É uma boa pergunta. O pessoal sempre fala isso mesmo, né? Como eu sempre trabalhei muito com criança pequena, os pais sempre perguntavam assim, como é que eu sei que ele tá desorganizando, que é uma birra, Exatamente. Né? Não, é difícil mesmo, até porque às vezes começa como uma birra e ela pode evoluir para uma desorganização. Por isso que é importante a gente, entrando por um ponto aqui muito, muito importante, inclusive isso tem feito muita diferença na nossa rotina como família atípica, né? Que é o diálogo entre a família, a escola e o suporte terapêutico. Esse tripé é muito importante na observação desses traços, porque você pode ter, por exemplo, um comportamento que seja típico num contexto familiar que é diferente de um contexto escolar, por exemplo, por conta do ambiente, quantidade de estímulos sensoriais. E então, nem sempre uma criança, uma autista, vou falar criança porque é mais o nosso contexto lá em casa, né? Ela vai ter um comportamento igual nos determinados ambientes. E aí, agora, quando é personalidade, Tiago, e aí é muito importante essa observação do dia a dia. A gente passa a reconhecer a personalidade, a linha é muito tênue, mas normalmente uma crise você tem. Por isso a importância do suporte terapêutico, você passa a ter alguns recursos para ajudar um autista a se autorregular e sair de uma crise. Então, quando é crise, você consegue ajudar ele a trabalhar. Quando é personalidade, meu amigo, aí você vai ter que aprender a conviver. A gente não pode esquecer também, adulto é uma coisa, mas criança ela está em desenvolvimento, né? Então essas coisas são mais fluidas quando se trata de criança e adolescente. No caso do autismo, deixa eu pegar o exemplo da timidez. A criança que é tímida, ela sabe o que é socialmente esperado dela, ela só não se sente confortável com aquilo. Tipo, vai lá dar oi pro tio. Ela se sente constrangida e humilhada porque ela não quer ir lá dar oi para aquele tio esquisito que baba na bochecha dela. O que a barba peninha. Tem uma consciência, né, Bruno? No caso do autismo, não. Ele não está entendendo que o mundo... Lembra que é um sistema operacional diferente? O software é outro? Ele não está recebendo um input. Ele não tem dado para... Ele não está entendendo o que o mundo está esperando dele. É involuntário, né? A maioria das vezes, né? Isso, exatamente. Ele não está entendendo o que o mundo está esperando dele e ele não está sabendo como ele tem que responder diante do mundo. Então, assim, muitas vezes o trabalho é bem pedagógico, que é trabalho bem comportamental, no sentido de dizer assim, quando as pessoas pedirem tal coisa, você tem que responder de tal maneira. Porque é essa dificuldade justamente de compreensão dele. Não, aí eu queria só trazer aqui a importância do ABA nesse processo.
né, que é a análise do comportamento aplicado, a sigla para português, né, porque ela trabalha justamente nesse processo aí, Bruno, né, que você está falando. Talvez você possa desenvolver um pouquinho mais sobre isso. É a ciência comportamental, né? Começa lá com Skinner e tal, hoje ela é bem mais ampla e refinada. É o considerado hoje a ciência que mais se embasa para trabalhar com pessoas dentro do espectro do autismo, justamente porque ela trabalha com treino de repertório. Exatamente. Então, treino de habilidades sociais, treino de repertório emocional, treino de respostas para os comportamentos que são esperados para você. Então, por exemplo, quando eu trabalhava com crianças nível de suporte 3, é ensinar a dar oi, a dar tchau, a andar de mão dada, a esperar numa fila, esperar na fila do banco, né? A usar cinto de segurança, a usar sapato, a ficar sentado para comer, não comer correndo ao redor da mesa, ou comer sem precisar ter um iPad na frente. Tá? Então, é um aumento de repertório comportamental. Aprender a tolerar a frustração, a esperar para receber o brinquedo, esperar a vez do amiguinho. Pensa que são desafios de uma criança típica, mas com uma criança que não está entendendo o que o mundo está esperando dela. E não sabe responder a esses estímulos externos. Exatamente. E daí que eu entro até uma questão que a gente estava falando da crise da birra, né, que o Theo Bibo comentou. Uma das características da crise é que não consegue voltar sozinho. O pessoal do espectro, quando ele tem o meltdown, né? Esse é o termo em inglês, é o meltdown. Tipo, ele sai fora de si. Não é só birra, ele não consegue se acalmar, ele demora muito para conseguir se acalmar. Você às vezes tem que retirar ele do ambiente, tem que levar ele para um lugar onde ele tenha menos overdose de estímulos, até ele... E assim, quando você pega aqueles que conseguem falar da própria experiência, ele sempre diz: minha cabeça dói, eu tô tonto, eu sinto muito cansaço físico, eu tenho crise de enxaqueca, porque realmente ele tem passou a dar conta do que ele consegue lidar. Cara, é legal você falar sobre isso, porque a gente viu isso acontecendo também com o José aqui em casa, no dia que ele conseguiu controlar sozinho aquilo que ele chamou de raiva, que era uma desregulagem, né? Que normalmente ele se batia a cabeça, batia nos outros, o que jogava, o que tinha na frente, quebrou uma televisão minha porque jogou um brinquedo na televisão novinha. Aí um dia, depois de muito suporte nisso tudo aí que você tá falando, ele parou na frente da Lidiane, da minha esposa, e fez assim... Aí falou: eu tô com raiva. Aí deu 2 segundos assim, ele falou, ele se emocionou, ele falou: eu consegui, mamãe, eu consegui falar o que eu tô sentindo. Cara, isso foi uma vitória gigantesca nesse processo de autorregulagem e de se perceber ao redor e responder aos estímulos que ele tá recebendo naquele ambiente. Exatamente, é isso. Eu trabalho para que isso aconteça, tá? Que é diferente de uma birra. A birra acaba quando perde plateia. Deixa eu aproveitar isso, porque esse mês de abril, né, dia 2 de abril, é o dia da conscientização mundial sobre o autismo, né? É uma data que existe aí já há alguns anos. E então o mês todo de abril tem se falado muito sobre isso, né? E a gente vê muito uma frase que muita gente tem usado justamente para gerar essa conscientização e tal, de que autismo não se cura, autismo se compreende. E teve até um caso, não sei se o Bibo viu ou se o Bruno viu, do Pedro Pamplona, que postou alguma coisa, ele postou uma foto da torcida lá, não sei se lá do Fortaleza, que fez uma coisa assim na arquibancada com essa frase assim: autismo não se cura, se compreende, né? Uma ação do time, né, no estádio. E o fato dele ter postado isso gerou uma controvérsia entre muitos cristãos, muita gente que seguia ele e tal, porque, tipo, que absurdo, né, falar uma coisa dessa. Como se, e aí parece que a grande controvérsia é essa: então Deus não pode curar o autismo, né? E aí, agora eu tô usando isso como gancho pra gente trazer esse negócio pra dentro da igreja, né? Assim, como que nós, enquanto igreja, como que as nossas igrejas, como que as nossas lideranças, talvez, têm lidado com isso, muitas vezes nessa ideia, né, de cura, de como Deus age, de como que a igreja age, quais são as respostas que a teologia tem buscado oferecer em relação a isso, né? E a gente, se essa resposta tem sido boa, se essa resposta tem sido confusa, tem sido ruim, eu queria ouvir de vocês isso, assim, pra gente puxar agora esse assunto pra dentro da igreja mesmo, pra esse campo teológico, de onde se esperam algumas coisas, de onde as nossas teologias acabam levando a gente pra alguns caminhos que às vezes tem uma resposta, às vezes não tem.
às vezes é difícil não ter uma resposta, né? E parece que a gente vem tirando respostas de... Eu vou, se me permite, sim, eu diria que Deus normalmente cura o preconceito, né? E não necessariamente o autismo, né? O autismo é uma condição, tá? O que isso quer dizer? É parte de quem a pessoa é. Então é como, eu não gosto dessa comparação, mas é o que ela funciona melhor. É como uma pessoa que tem diabetes, né? Ela descobre que ela tem uma característica do funcionamento do organismo dela que interfere em como ela funciona. Ela sabe que ela vai ter limitações para poder comer. Cara, eu não vou poder ir numa festa e me entupir de brigadeiro, por exemplo. Eu vou ter que ter muito mais com uma pessoa que descobre que é celíaca, por exemplo. Então, quando se trata do autismo, é uma condição da pessoa que ela vai ajudar a entendê-la, como ela funciona, reconhecer os próprios limites e como ela se posiciona no mundo. E para os familiares também. Eu vou só ilustrar isso. Antes de entrar um pouco na teologia, eu só vou ilustrar isso com um exemplo que uma vez eu acompanhei de um pacientinho que ele tinha acho que uns 10 anos, já era diagnosticado, ele ia para terapia, mas ninguém tinha falado para ele, ninguém tinha explicado para ele o diagnóstico dele. Os pais tinham muito medo de ele sofrer bullying, ele ter um problema de autoestima e tal. Foi trabalhado com os pais, não, vocês têm que conversar, vocês podem, a gente quer que vocês, como os pais, falem, então chamou os pais para falar. Quando eles falaram, o menininho começou a chorar, né, suporte 1, ele tinha uma excelente compreensão e tal. Daí os pais ficaram desesperados, falando, não, a gente traumatizou a criança, né? E ele começou a falar assim, eu tô feliz porque eu não sou bobo. Eu sempre achei que eu era bobo. Eu descobri que eu não sou bobo, eu sou autista. Então eu não sou bobo, né? Então é uma coisa que, assim, eu sempre digo, o diagnóstico é uma coisa que não aprisiona, ela liberta, te ajuda a entender você mesmo para saber como que você se posiciona diante disso. Então essa é a minha contribuição. Davi talvez possa falar melhor de teologia aí do que eu. Antes também de entrar em teologia, eu quero colocar 2 pontos, só de trás para frente, que você falou do diagnóstico. O diagnóstico não muda em nada a condição da pessoa. O diagnóstico é um instrumento social, é um documento a partir do qual você vai poder buscar recursos que você precisa para lidar ou para tratar aquela situação, né? Mas, em outro sentido, o diagnóstico liberta mesmo, porque você passa a saber o que você tem, né? Quem você é. A Isabela, minha filha, como ela teve um diagnóstico depois do José, aí quando a gente chegou na conclusão dela, do diagnóstico dela, e a gente pensou assim, agora, como é que a gente vai contar isso para ela? Eu lembro direitinho, a gente sentou na mesa, depois do almoço e tal, e eu puxei a conversa, eu falei, filha, lembra da condição do seu irmão e tal, e ela prestando atenção, eu falei, então, lembra que você fez aquele teste, etc, você também é autista, filha. Aí ela falou, papai, agora eu entendo por que eu sou assim. Cara, aquilo os 3 começaram a chorar, porque é isso mesmo, é libertador. Mas eu quero voltar no ponto, antes de entrar na questão teológica de fato, só uma reflexão, Tiago, muito séria. O autismo, ele é caracterizado por 3 aspectos básicos, né? Que é o prejuízo na interação social, o prejuízo na comunicação e também caracterizar por comportamentos restritos e repetitivos. Essa é a base, o tripé para você começar a considerar autismo na pessoa, né? Ou seja, prejuízo é que justamente o que o Bruno falou lá atrás, essa pessoa vai precisar de suporte para desenvolver, porque ela não vai conseguir desenvolver naturalmente. Aí você pensa comigo, dificuldade ou prejuízo na interação social. A igreja, cara, você é empurrado para se relacionar com todo mundo, a paz do Senhor e não sei o quê, ainda tem aquelas igrejas que falam assim, vira pro seu irmão do lado, dá um abraço, diga que te amo, aquelas coiseiras todas, né? Então é um ambiente onde você é forçado a ter uma interação social o tempo todo. Aí ele tem um prejuízo, né, na comunicação. A igreja, ou na igreja, tudo comunica, cara. É som, é luz, tudo, são vários estímulos sensoriais ao mesmo tempo, e aí ele é caracterizado também por comportamento restrito e repetitivo, é onde no nível de suporte é muito presente a rigidez cognitiva, depois o Bruno pode falar um pouco mais sobre isso, como especialista, mas que é aquela coisa bem rígida mesmo no comportamento. Aí você vai numa igreja e ele precisa quebrar isso, né? E a igreja, você tem que ter aquele comportamento, aquela coisa toda regradinha. Aí você imagina, a igreja é o pior lugar para um autista estar, nesse sentido, né? A quantidade de estímulos que ele tem, por isso a urgência da gente pensar teologicamente e com uma resposta eclesiástica também em relação a isso. A considerar a questão da inclusão a partir da igreja é fundamental até para servir de modelo para a sociedade, porque a igreja é um ambiente onde essas questões que trazem prejuízo para um autista, elas são muito presentes, elas estimulam o tempo todo, e quando a gente consegue alcançar um padrão
padrão de inclusão, ou pelo menos estratégias que favoreçam isso, cara, é um ganho gigantesco para uma pessoa autista. Mas, ô Davi, eu concordo contigo até porque, por exemplo, a gente frequentou uma igreja que, de fato, era muito difícil pro meu filho, se ele ficasse no culto público, né? Porque era realmente o som muito alto e tal, muito estímulo de luz e tal, e aquela coisa toda. E até a minha filha mais velha também tinha um certo desconforto com o volume e tal. Mas vamos lá. Mas aí a gente não cria... O que eu vou falar agora, gente, é uma pergunta... Tá bom? Quero fazer esse disclaimer. Não é o que eu acredito, é uma pergunta. Então, só quero deixar bem claro. E eu vou falar até de uma forma como eu já ouvi, tá? Mas vamos lá, então. A pergunta é a seguinte. Mas daí não é a gente pautar toda uma sociedade por conta de alguns indivíduos? Então, assim, então a igreja tem que mudar a altura do som dela, o jeito dela fazer louvor, porque alguns indivíduos nessa sociedade, ou até mesmo naquela igreja, possuem uma condição que é aquele ambiente os irrita, sendo que a grande maioria gosta e não vê problemas nesse tipo de coisa, assim. Então, a igreja inteira tem que se dobrar por conta de alguns indivíduos, sendo que a maioria tem um processamento, né, ou o processador mais comum à sociedade como um todo, né? Tipo, será que assim, ou seja, uma igreja, ela tem que se adaptar por conta do neurodivergente? Não é mais fácil o neurodivergente se adaptar a como a igreja funciona? Essa pergunta é a pergunta, né? Eu penso assim, Rodrigo, primeira coisa, a gente está falando de 1 para 35, 36 casos. Então, você tem uma igreja aí de 36 membros, você vai ter um autista. É lógico que é prevalente as pessoas, o número de pessoas neurotípicas. Então não dá para você, de cara, não dá para você levar isso em questão a termo, né, no fato de pegar toda a igreja e adaptar isso. Mas eu penso que a inclusão, ela não é isolada. Não adianta, por exemplo, você ter uma igreja que é inclusiva se você não tem uma consciência de inclusão que parte dos pais e você equipa os pais dessa consciência e dá para eles ferramentas para ajudar os seus filhos em condições onde eles correm o risco de sofrer uma crise, e você também conscientizar a igreja da presença dessas pessoas ali e da hipótese de que eles têm uma regulagem. Então, você trabalhar em conjunto, acho que a coisa começa por aí. Inclusão é um processo, é uma iniciativa comunitária, não pode ser uma iniciativa isolada. Por isso que a gente sofre tanto com inclusão, porque enquanto você tem ambientes que são 100% adaptados, você tem ambientes que é totalmente inconcebível a possibilidade de você ter um autista ali. Então, acho que a primeira coisa que é a informação. Eu tenho falado sobre um negócio que eu chamo de ciclo do acolhimento, que começa pela informação, que gera engajamento, que produz interação e, por fim, você tem a inclusão, que vai passar pela experiência, começar a gerar informação. Então, você começa um ciclo de acolhimento. Por isso, eu acho que a palavra é acolhimento, não é adaptação. Quando você tem uma conscientização disso na igreja, dessa realidade da igreja, você passa a considerar aquele caso e você passa a ter ferramentas para lidar com isso. Então, eu não acho que a igreja, por conta de uma minoria, embora eu seja pai de autistas, e lá em casa nós somos meio a meio, né? São 2 autistas para duas pessoas não autistas, embora tenda para lá porque eu tenho TDAH. Então a gente sai ganhando. Então eu penso que a gente não tem que adaptar a igreja a essa realidade, mas a gente tem que conscientizar a igreja e em ambientes restritos você ter, sim, aí você tem a possibilidade de ter essa adaptação. Por exemplo, na minha igreja, a gente não tem uma adaptação de espaço para todo o culto, mas a gente tem trabalhado o núcleo de inclusão, o Bruno, né, a gente trabalha junto isso, né, Bruno? Que é o quê? Um trabalho de conscientização da igreja em relação a essa realidade, e aí a partir disso, de forma orgânica e não, sim, institucional, né, a gente trabalhar essa conscientização na igreja. Agora, no ambiente do Ministério Infantil, por exemplo, que a gente tem a maioria dos autistas que a gente conhece na nossa igreja, tem diagnóstico ali desde o começo, são crianças e tal. Aí ali sim a gente consegue fazer um trabalho mais intencional de adaptação de material, de ambiente, sensorial e etc e tal. Então, o acolhimento, ele é muito mais importante, talvez essa não seja a palavra, mas o acolhimento ele tem um impacto muito mais positivo do que a adaptação propriamente dita, né? Agora, eu também conheço igrejas que estão incluindo na sua rotina alguns cultos com um ambiente adaptado para neurodivergente de modo geral. É uma alternativa. Você pode ter sala sensorial na igreja, onde essa pessoa autista chega e ela vai ali se autorregular, depois entrar no ambiente comunitário, ou então o contrário, se ela está começando uma crise, ela sai para essa sala. Então,
acho que a palavra mais forte não é adaptação, ela é conscientização, porque a conscientização ela é coletiva e ela produz acolhimento. Eu acho que é por aí que começa essa conversa, na minha opinião. Legal. Essa ideia da conscientização passa também, ela vai ajudar a resolver talvez essa grande questão que existe, né? Vamos curar o autismo, né? Porque quando você pensa na cura, você pensa numa doença, uma doença que vai ser curada. O autismo não é uma doença, né? Sendo uma condição, como vocês têm falado. Pois é, Thiago, peraí, Thiago, desculpa te cortar, Davi, Thiago, é que é o seguinte, eu já vi uma discussão uma vez, assim, ó, você não fala, gente, aqui é desculpa, eu acho que eu nem devia ter interrompido, mas agora que eu interrompi, agora eu vou até o final. Vai embora. O TDAH venceu. Aê! Não, é que é o seguinte, é que o Thiago falou esse lance eu já ouvi uma discussão assim, galera, não se fala que uma pessoa tem autismo, ela é autista. E aí eu vejo assim, beleza, eu sempre procurei tomar um cuidado, mas daí eu já vi gente formada na área falando, não, porque ele tem autismo e tal, gente, mas, então, essa discussão, acho que, ela existe, porque eu já ouvi isso até, de uma discussão meio de gente séria, falando, olha, não se fala que uma pessoa tem autismo, ela é autista. É a condição neurodivergente e tal, então não é uma coisa que ela tem. Mas ela mas às vezes já vi gente séria também falando, não, porque ele tem autismo e tal. Gente, mas peraí. Aí agora, isso tem uma discussão ou pra vocês, olha, eu nunca tinha ouvido falar dessa discussão, que se vocês... Tem que chamar um linguista para falar sobre como que os verbos funcionam. É uma questão de semântica. Eu acho que essa discussão, ela assim, quando você tem a conscientização, Bibo, ela é tão irrelevante, desculpa se eu estou sendo aqui, a gente às vezes entra nessa questão do politicamente correto e a gente está muito mais preocupado com essa questão de nomenclatura do que de fato entender a realidade. Eu, por exemplo, não me incomodo de forma alguma com isso, é autista, as pessoas às vezes falam assim, não, é meio diferente, né? Há um tempo atrás, anos atrás, antes de você começar a falar de período da inclusão, você tinha o período da aceitação, são 4 grandes períodos aí de desenvolvimento daquilo que a gente chama de inclusão hoje, pode até falar sobre isso depois, mas o período da aceitação, por exemplo, fala-se sobre assim, a pessoa neurodivergente, ou autista, vamos dizer assim, falando nesse caso explicitamente, ele era aceito na comunidade desde que ele se adaptasse à realidade dela. Aí vem o politicamente correto, começa a discutir o contrário, que é o que a gente está vivendo. Agora não, é a sociedade que está procurando se adaptar à realidade dele. Eu entendo a importância disso, é fundamental isso aí, mas a gente às vezes acaba caindo para um extremo, que é essa coisa de ficar mais preocupado com a terminologia do que de fato com a realidade, ou com a condição, né? E aí, só um complemento aqui, para voltar, a questão da condição autista, ela é uma questão tão teológica, olha só a viagem aqui, porque é como, por exemplo, a nossa condição de pecado. A gente não cura o pecado nesse sentido da nossa vivência, que Jesus morreu na cruz, perdoou os nossos pecados, mas a gente continua vivendo uma realidade onde a carne luta contra o espírito o tempo todo. Essa nossa condição limitada pelo pecado, ela não muda, vai mudar quando a gente morrer, quando Jesus voltar, aquela coisa toda, e vai ser restaurado, etc. Tal. É a mesma coisa com o autista. Ele um dia, e essa é a minha esperança, quando eu olho para os meus filhos, eu sei que um dia eles vão ter uma condição neurológica perfeita, porque Jesus morreu na cruz por eles e vai dar para eles uma nova realidade. Então, se a gente discute na igreja a questão do pecado e está sempre pregando isso, e conscientizando, e oferecendo suporte pastoral, né, uma terapia espiritual, entre aspas, isso aqui, a mesma realidade precisa ser aplicada a condições neurodivergentes, porque não vai mudar essa condição dessa pessoa. Essa pessoa vai crescer, vai se desenvolver, mas sempre nas limitações que ela tem. Boa. Cara, bom isso aí, hein? Eu vou complementar a fala do reverendo Davi. Você falou, Bibo, mas será que a igreja tem que se adaptar para uma minoria? Daí eu comento para você assim, a maioria das pessoas anda, algumas usam cadeiras de roda. Eu devo ou não devo pôr uma rampa na igreja? Boa questão. Tá. Tem uma frase do Grant McCaskill. Grant McCaskill é professor da Universidade de Aberdeen, tá? Ele tem um livro chamado Autism and the Church. Não tem em português, tá? Lutei para conseguir esse livro. E tem uma palestra dele que eu nunca me esqueço como ele termina. Ele falou assim, você imagina eu privar uma pessoa de tomar Santa Ceia ou de ouvir uma pregação porque não tem uma rampa. Imagine eu privar uma pessoa neurodivergente, autista, de participar da comunhão dos santos, de ouvir a palavra, privar uma família, porque eu não tenho, sei lá, uma sala adaptada, ou não tenho um abafador, ou algo do tipo que essa família possa ser assistida, tá?
Então, eu entendo que certas adaptações a gente vai entendendo como isso que o reverendo Davi falou de conscientização, a gente vai entendendo, por isso que eu comecei dizendo, a inclusão é uma parte da função da igreja. A gente vai entendendo que para as pessoas da nossa comunidade, para a gente até fazer evangelismo com essas famílias, poderem participar, a gente se adequa. Sabe aquela frase de Calvino que quando você vai falar com uma criança, você adequa o seu linguajar de uma forma que é mais própria para ela? Por que a gente não adequa a estrutura física, né? Ou adequa uma Bíblia para ser em braille? Eu entendo muito dessa forma. Eu sou muito tocado, aqui eu vou falar do meu lado mais pessoal. E eu sou bem pessoal nessa hora, porque em 14 anos trabalhando com autismo, eu já vi o quanto essas famílias são vulneráveis e quanto elas são exploradas por plano de saúde, por organização do governo desatualizada, por profissional picareta e por entidades públicas que não estão nem para elas. Tudo que a gente tem hoje sobre autismo, a gente tem porque tinha um bando de mãe, um bando de pai brigando e fazendo passeata e vindo a público e reivindicando. Tudo que a gente sabe hoje sobre autismo é por causa das famílias. Tanto durante décadas, a ciência oficial dizia que o autismo era culpa da mãe. Quando a psicanálise dominava mais a área da saúde mental, existia uma culpabilização extrema das famílias. Aprendi isso na faculdade, eu sou formado há 14 anos. 14 anos, gente. Eu vi isso em sala de aula, 14 anos atrás. É a mãe geladeira, é a mãe esquizofrenizante. Então, assim, a gente aprendeu isso e reproduziu isso há muito tempo. Então, se hoje a gente entende que o autismo é um quadro neurológico, é um movimento de neurodiversidade, é pela militância de muitas famílias, tá? E eu sou muito tocado para uma passagem lá de 1 Coríntios 12, onde ele fala da organicidade da igreja, que ele dá o exemplo do corpo, tem a mão, tem a orelha, tem o pé, tem uma parte que ele fala assim, tem algumas partes do corpo que são mais indignas, mas a gente trata com honra, como se fossem as melhores. Eu sempre tive dificuldade de entender essa passagem, mas para mim me marcou assim, se você tem uma mão machucada, você usa a outra para compensar para que essa daqui se restabeleça. Se você tem um pé machucado, você compensa com o outro. Então, o que ele está dizendo assim, na igreja tem áreas e pessoas que estão com deficiência, que estão com limitações. São pecados, são neurodivergências, são deficiências, são transtornos mentais, são condições socioeconômicas, tem diversos, o leque é gigantesco. E a gente trata eles com mais honra. Porque a gente, digamos, eu sou neurotípico, eu dou conta do barulho alto. Ele não dá. Eu vou abrir mão de mim como Cristo se esvaziou de si mesmo. Estou usando um argumento quenótico aqui. Como Cristo se esvaziou de si mesmo para assumir forma humana, eu vou abrir mão do meu gosto de som alto para pensar nele. E assim, eu sei que quando lida com deficiências, e no caso do autismo, gera um pouco de controvérsia, mas a gente faz isso, por exemplo, quando entra uma mulher grávida na igreja e você dá lugar. Quando entra um idoso com bengalinha e você deixa ele sentar na ponta, porque ele provavelmente demora mais para se locomover. Se você deixar ele no banco do meio, ele não consegue passar por cima de um monte de gente. Então, assim, eu acho que eu vejo muito o papel da igreja como esse. Pô, a gente entende que tem pessoas que têm as suas limitações, tá? Pessoas que têm as suas deficiências e a gente vai tratá-los com mais cuidado, vai tratá-los com mais decoro. Até porque, gente, e aqui eu vou expandir o argumento. A luta dele é o autismo, a minha é outra. Nós somos uma comunidade de pessoas vulneráveis. Nós somos uma comunidade onde cada um tem suas partes indecorosas, as suas partes indignas, onde um supre a deficiência do outro. Essa é a realidade de comunidade de igreja, né? Então, não, eu vejo isso como algo intrínseco na função da igreja. Isso deveria ser natural. A gente deveria ser pioneiro nisso. Quando eu vejo lá em Apocalipse aquela multidão de todos os povos, tribos, raças e línguas, eu vejo o neurodivergente ali, tá? Louvando a Deus, entregando sua voz, o seu corpo, para a honra e glória do Senhor, louvando a Deus com a sua voz, com sua forma única de ser. Essa questão ela é tão importante e tão antiga e tão originária da Bíblia. Eu estou aqui lembrando de Êxodo 4, o Senhor manda Moisés e falar para o faraó, libertar o povo lá e tal. E aí o Moisés, que ele vem com aquela história, né? Senhor, manda qualquer pessoa, menos eu, porque eu sou pesado de língua. E aí Deus diz algo muito pesado pro Moisés, quando ele fala, eu não sou eloquente e tal. Aí no versículo 11, Êxodo 4:11, ele fala assim, quem fez a boca do homem, quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego,
Não sou eu o Senhor? Então é interessante que o próprio Deus, ele já coloca essa questão, e aí na sequência o que é lindo é que Moisés insiste nesse ponto, e aí Deus fala assim, então levarão com você. Então o Deus que diz para Moisés, fui eu que criei você limitado, é o mesmo Deus que provê suporte para Moisés. Então isso é bíblico demais, e isso vem de muito tempo antes de Paulo escrever a carta aos Coríntios, deixando isso mais explícito. O próprio Deus já vem tratando essa questão na história. O Bruno deixou implícito, ele falou, mas eu acho que é um tema que talvez vale a pena colocar mais na superfície aqui agora, né? Que a gente fala do neurodivergente, mas por trás do neurodivergente tem a família do neurodivergente, né? E a gente tem pensado aqui na conscientização, ou talvez na adaptação de questões que auxiliem, facilitem a experiência do neurodivergente, talvez, né, no espaço da igreja e tudo mais. Mas por trás daquele neurodivergente, muitas vezes, na maioria dos casos, existe uma família, como o Bruno falou, né, pessoas que estão ali sobrecarregadas com várias questões, como questões de plano de saúde, né, que já é um problema, mas muitas outras, né? Ou seja, né, acolher o neurodivergente também é acolher a família dele, né? E a família dele, às vezes, realmente é uma família que está sobrecarregada, é uma família que muitas vezes não consegue ir à igreja, então não é só a comunhão do neurodivergente, mas é a comunhão, às vezes, de toda a família que está em jogo. É a pregação do evangelho para toda aquela família, a manifestação do amor de comunidade para toda uma família, né? E eu acho que às vezes a pessoa acaba olhando demais justamente para o neurodivergente porque ele se destaca, porque ele tem uma condição ali que faz com que ele seja notado, ou às vezes a ausência dele, né? Mas enfim. Mas a família, né? A família tá ali. Para além da questão teológica, Tiago, esse é o ponto onde a igreja, de fato, se expressa como igreja. Porque você vai... Então, você imagina comigo isso. Então, a gente está falando... a gente vai criar um mundo ideal aqui. A gente tem um ambiente de culto onde é adaptado, etc. Tudo aquilo que o Bíblia levantou aqui, beleza. Mas, cara, a família atípica, ela é atípica o tempo todo. Ela não é atípica só no culto. E é o que a gente vive como família lá em casa. Por exemplo, a Lidiane, a minha esposa, de vez em quando ela chega em mim e fala assim, coisa simples pra você imaginar. Amor, você pode me ajudar com as crianças porque eu preciso tomar um banho decente. Aquele banho de mulher, de lavar cabelo, de jogar água pro ralo, de 40 minutos, aquele banho digno da dona menina, sabe? Não tem tempo para isso. Quando a igreja entende essa realidade, dentre outras inúmeras coisas aqui, e ela oferece, então, esse suporte comunitário, de chegar numa família, eu já tive, por exemplo, situações que gente chegou para oferecer assim, pastor, eu não sei como cuidar de crianças autistas, mas eu vou me virar, e eu quero ficar hoje à noite lá com os seus filhos para você sair com a sua esposa. Cara, isso é ser igreja no dia a dia. Você não precisa ser especialista em autismo, basta você ser crente e sensível o suficiente a essas questões que são inerentes a uma família atípica. Aliás, o próprio nome já diz tudo, é uma família atípica. Tudo nessa família é diferente. A rotina é diferente, as prioridades são diferentes, as dores são outras. É uma questão de vivência do evangelho, cara. É o próximo como a si mesmo, é um ambiente onde o amor se torna prático, na íntegra. E isso é o que a igreja precisa entender, porque às vezes a complexidade teológica, isso tudo, é importante, mas como que isso acontece na prática? Esse é o ponto que a gente está conversando aqui. Como é que a gente lida com isso na prática, como igreja, e oferece respostas práticas para o dia a dia de uma família atípica? Esse é o ponto. Senão a gente está produzindo mais informação e isso aí a gente tem aos montes. A questão mais importante para quem está ouvindo a gente aqui é pensar assim, cara, essa é uma realidade que me toca. Ainda que eu seja uma pessoa neurotípica, essa é uma realidade que me toca. Exatamente. E às vezes, assim, a gente às vezes fala de adaptação, de inclusão, a gente pensa uma coisa super mirabolante e às vezes é uma coisa super simples. Tipo, citou o exemplo da pessoa que se voluntariou para ficar com os filhos dele à noite. Eu lembro de uma família que uma vez me procurou, muitos anos atrás, faz mais de 10 anos. Se vocês querem que meu casamento se salve, eu preciso de alguém para ficar com meu filho para eu poder namorar. Vocês não querem que eu me divorcie? Eu não quero me divorciar, mas para eu não me divorciar, eu vou ter que ter um tempo. Eu nunca me esqueço uma vez, uma mãe que falou assim para mim, faz 1 ano que eu não vou no salão, que eu não tenho porque o pai trabalhava em plataforma de petróleo, então ficava muito tempo fora.
Então faz um ano que eu não vou no salão. A taxa de divórcio, você tem estudos norte-americanos que dizem que a taxa de divórcio de famílias atípicas, principalmente pais de crianças atípicas, pode chegar a mais de 60%. E essa taxa vai para 80% quando a gente está falando de pais ausentes. Aquela realidade onde o casamento já tá assim, por um fio e é complicado mais ainda porque o pai joga o peso todo em cima da mãe, né? Sem contar que tem estudos também que dizem que o risco de suicídio entre os autistas, principalmente adolescentes e o ministro da Juventude, pode ser até de 5 vezes maior do que de uma pessoa neurotípica. E tudo isso acontece dentro da família, no dia a dia da família, que lida com essas crises, que lida com a depressão, que é outra característica de autistas nível 1 de suporte, que a grande maioria eles são muito mais propensos a desenvolver depressão, e todas essas comorbidades, de ver o mundo acontecendo, e eles são diferentes. A minha filha tem essa crise direto, ela fala assim, por que eu sou assim? Por que eu sou assim? E a gente tem que ficar atento a isso, ela está entrando na adolescência. Então você vê os índices percentuais em relação a todas essas questões que envolvem a família, divórcio, etc. Tal, eles são muito maiores dentro de um contexto de família atípica. Quer ver um exemplo? A gente está falando no caso até da família, mas às vezes quando a gente pega até no próprio caso da pessoa que é neurodivergente, de um autista de suporte nível 1, perguntar para ele como é que a gente pode te ajudar? Porque a gente muitas vezes trata eles como os coitadinhos também, né? E muitas vezes o que você quer? E eu já ouvi casos de pessoas assim, eu não queria que me tocasse quando falasse comigo, né? Eu gosto de manter, pode falar comigo, mas só manter uma certa distância, porque senão você me invade, e às vezes é uma coisa extremamente simples, né? Isso acontece aqui na igreja, Bruno. Tem uma senhora que a gente, quando está ali na porta, o Bruno é diácono na minha igreja, viu, gente? Então a gente está sempre ali na porta no final do culto. Tem uma senhora que, depois de toda essa nossa movimentação em torno do autismo na igreja, Bruno, ela me procurou um dia, bem discretamente, me falou que ela tem autismo. Aí, pouco tempo depois que ela estava, ou tem autismo aí, ó, o Bibo, tá vendo? Que ela é autista. E o cara que pesquisa, então tá tudo certo. E aí ela, pouco tempo depois, eu fui cumprimentar ela na porta, ela colocou as mãos assim, em defesa, falou assim, não precisa tocar. Olha, depois de muito tempo, e eu toda vez na porta, eu estendia a mão para ela, e é a minha realidade, mas eu não tinha fechado, aí o tic-teco não estava funcionando. Depois que ela tocou nesse assunto e ela me falou isso, cara, aquilo ali me tomou de um jeito. Ou seja, ela como eu amou esse aspecto da pandemia, né? A pandemia foi um horror, gente, foi uma tragédia mundial, mas um aspecto positivo da pandemia, se é que a gente pode falar dessa maneira, foi não mais cumprimentar as pessoas. Eu não sei se eu sou autista, talvez eu seja, não sei. Eu sou esquisito, mas não quer dizer que eu seja autista, né? Mas realmente pegar na mão das pessoas me dá uma agonia violenta, galera, violenta. É porque, sabe, homens, mulheres eu não tenho tanto assim de pegar na mão de uma, porque mulher geralmente lava mais a mão, mas o homem não lava, velho. Olha, eu fico de cara. Aeroporto mesmo, às vezes eu fico reparando, eu vou lá no banheiro e eu reparo que a galera vai, faz e vai embora sem lavar a mão. A galera não lava a mão antes de comer. Nossa, uma coisa, o restaurante que eu vou comer aqui, eles até hoje deixam aquela luvinha de plástico, sabe? Eu sei que talvez esse aspecto do meio ambiente talvez não seja tão bom, enfim, mas, cara, que coisa boa, mantém o álcool gel, aquela luvinha, acho tão legal, tão bacana, acho tão legal. Eu adoro que inventaram o soquinho, eu adoro dar soquinho. Eu hoje em dia eu parei mais assim, mas durante a pandemia, nossa, eu amei que popularizou o soquinho, o não encostar, sabe? Eu achei sensacional, assim. Eu super entendo essa mulher, realmente. Pessoal, se eu for na sua igreja, pode pegar na minha mão, eu vou pegar na sua mão, mas provavelmente eu vou correr pra lavar a mão em algum momento, porque eu fico agoniado. Mas é isso, só queria falar isso, que eu entendo a senhora. Você vê, que daí é um outro aspecto que até a gente não entrou muito, que é a questão da desregulagem sensorial dentro do autismo. Nossa, mano. São muitas, assim, que é a sensibilidade alimentar para comer, sensibilidade tátil, andar na ponta dos pés, a sensibilidade para barulho e tal. Mas trazendo esse ponto, por exemplo, para você, que você comentou aí, Bibo, respeitar isso. Exato. É respeitar a diferença de uma pessoa. Vou dar um exemplo, eu sei que eu dou uns exemplos meio drásticos, mas é só para fazer o contraste, né? Eu conheci um caso de um menino que ele tinha um desordem sensorial tátil na pele, assim, tão forte, mas tão forte, de não suportar certas texturas, nada que pinica. Sabe o que regulava ele? Roupa de mergulho. Caramba, faz sentido. Que é aquela que gruda até aqui, dá aquela sensação de compressão. Não, ele morava numa cidade que fazia 40 graus. Nossa. A média de temperatura. E ele tava feliz da vida, com roupa de mergulho por baixo da roupa, porque era o que dava a sensação de
relaxava, ajudava a dar aquela paz. Por exemplo, o Kalel, meu filho, ele entende que pra ir na rua ele precisa estar vestido. Então a gente não chegou a ter esse problema com o Kalel, né? Ele ter que colocar roupa pra ir pra rua. Como a minha esposa já ouviu casos que é difícil a criança sair na rua porque ela não consegue botar roupa, tudo pinica, tudo irrita, né? Então o Kalel a gente não teve esse extremo. Mas, cara, o Kalel chegou em casa, ele já faz o striptease dele e fica só de cuequinha e tal, porque ele odeia usar roupa. Por exemplo, agora tá vindo o inverno, né? Então, assim, agora ele tá tendo filho, tem que dormir com uma blusinha e tal. Mas é muito difícil, cara, é muito difícil. Até o lance do ar-condicionado, né? No quarto dele geralmente tá ligado em 24 graus ali, né? Temperatura 24 graus, porque é tudo mais quente. Por exemplo, a cama dele, né? Ele diz, tá quente, a minha cama tá quente e tal. Um pouco é porque ele quer ir pra nossa cama, né? Tem um pouco ele aprende a barganhar também e tal, né? Mas, assim, é o lance de que realmente roupa, assim, pra ele, coberta. É uma parada que às vezes é meio difícil, assim. Por exemplo, calçado, né? Eu quero agradecer quem inventou o Croc, não sei quem inventou o Croc. Feio pra caramba, mas olha, é o que meu filho usa. E é bom que o Croc, ele usa aquele modelo tradicional, que sempre vai existir, enquanto existir o Croc, né? Então a gente pode ir aumentando o tamanho sem ele estranhar. Porque até isso é uma dificuldade, né? Você trocar uma roupa ou um calçado de um autista. Então, por exemplo, ontem a gente foi pra igreja e ele colocou o tênis de boa. Só que é um tipo de tênis e tal. E aí, claro, né? A minha esposa, ela de vez em quando vai forçando o diferente. Até porque, para que não, né, o problema dele não amplie e tal, né? E não vire uma comorbidade. Porque o lance do tratamento com o autista é que sim, ele pode melhorar várias coisas. E a ideia é ficar funcional, né? Então ele pode melhorar. E a gente viu isso no Kalel com algumas coisas, entende? Então ele vai aceitando e tal. O próximo passo é melhorar a alimentação dele. Ele tem bastante restrição alimentar, assim, bastante. E ele tá começando a enjoar das coisas que ele come, né? Que é frango, pão, praticamente, né? Frango, pão, carne, pizza e qualquer coisa que seja de chocolate, obviamente. Mas o chocolate, né? Se é uma bolacha de chocolate, ele já não come. Então, assim, mas é tudo, a gente tem que respeitar o momento, mas ao mesmo tempo força uma pequena mudança de forma bem devagar. Por exemplo, hoje a minha esposa falou, esses dias ele comeu arroz, cara. Mas por quê? Porque era um arroz branco que ela conseguiu amassar e misturou no meio da farofa. Então é tudo, entende? É tudo E isso cansa, cara. Com o passar do tempo, principalmente, né, quem tá lidando direto com o autista, nossa, é um desgaste enorme. Isso gera essa paciência, né? Assim, ela mexe com a gente porque a gente quer ter controle sobre a coisa, né? A ideia, talvez, de chamar de doença para achar uma cura é porque a gente quer ter controle sobre o negócio, né? Ou achar a causa. Essa semana saiu a notícia do senador, do secretário de saúde lá dos Estados Unidos, que falou que eles vão encontrar a causa até o final desse ano de 2025, até setembro, ele vai a causa do autismo para poder reverter, ou seja, o plano uma vez que nós encontramos a causa ou que nós encontramos a cura, a gente elimina esse problema, né? Porque é visto como um problema a ser eliminado, porque é um problema. Mas enquanto se vê como um problema, né, a gente não lida, porque a gente não quer lidar com ele. E às vezes lidar com ele exige até menos, né, assim, mas é uma mudança de chave, né? Mas ver como um problema, então é um problema. Não ver como um problema. Ou é o lance que vocês falaram do processador? Não é que é um problema, mas é um processamento diferente. É isso. É essa compreensão, porque eu tô falando assim da tentativa de controlar o negócio. É uma questão econômica. No fundo, é uma questão econômica, porque nos planos de saúde, por exemplo, às vezes você tem lá um médico pega e fala assim, olha, essa criança precisa de um número X de terapia ocupacional, por exemplo, precisa lá 5 sessões de terapia ocupacional, porque o neurologista avaliou e tal, e ele como médico fez esse requerimento. Aí cai pro plano, o plano libera 3, porque o auditor falou que ele não precisa de 5, ele precisa de 3. Então, é uma questão econômica. O que esse cara está falando, na minha opinião, e a minha opinião é a minha fecal opinião, desculpa a expressão, mas para mim é econômica, porque é um problema. Só que antes de ser compreendido, se a gente se referir ao problema enquanto uma realidade presente do ponto de vista da neurodivergência, beleza, é um problema. Agora, o problema é que o problema a qual ele está se referindo não é esse problema. Pelo menos é como eu estou interpretando essa atitude dele e de tantos outros malucos, perdão a expressão por aí, que estão preocupados com esse ponto. E ao invés de estar discutindo política pública de inclusão, ao invés de estar discutindo outras questões, investimento na área da ciência, genética para poder entender todo esse processo. Então você tem um caminho muito mais trabalhoso para que o problema seja melhor compreendido e você tenha ferramentas reais para lidar com o problema. É muito mais trabalhoso isso do que
você sair com uma frase dessa aí e tentar resolver o problema com o bolso, né? Tem uma passagem bíblica que me toca muito, assim, e sempre mexe comigo quando eu volto nela e fico, caramba, que resposta. Quando Jesus cura o cego lá no tanque de Siloé e tal, né? Que o pessoal vem perguntar, mas o que esse cara pecou, né? Tipo, qual que é o pecado dele? Porque ele é cego, ele tem um pecado. E aí Jesus responde, tipo, que nem ele pecou, nem os pais dele pecaram, né? Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Esse versículo, assim, ele é uma quebra de paradigma gigantesco, né? E ele vai mostrar exatamente isso que vocês estão falando sobre a inclusão, sobre o acolhimento, sobre o papel da igreja, né? Tipo, como que nele vão se manifestar as obras de Deus? É através da igreja, é através de Deus agindo pela igreja, né, pelo seu espírito, para que aquela pessoa receba as bênçãos de Deus, né, assim, esse processo das bênçãos de Deus fluírem através da igreja, através da missão da igreja, para alcançar os menores, né, alcançar aqueles membros. Então isso é muito significativo e tem tudo a ver com isso que vocês estão falando, né? Só corroborando uma fala do reverendo Davi, eu acho que se C.S. Lewis escrevesse Cartas de um Diabo a seu Aprendiz hoje, que nesse livro ele coloca o inferno como um sistema burocrático, ele ia colocar como plano de saúde, tá? Eu tenho essa impressão, tá? Mas é justamente isso. Uma coisa que eu tenho pensado há um certo tempo é que lidar com questões como, por exemplo, a do autismo, outras questões também, o desafio que a gente tem hoje da saúde mental e tal, envolve a gente resgatar. A medicina parou de falar disso. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a nossa fé, que é a ideia de cuidado, cuidar de famílias, cuidar de pessoas, porque dentro de um paradigma médico, a gente fala muito de tratar, mas a gente tem que pensar não só em tratar e reduzir sintomas ou reverter um quadro, mas a gente tem que pensar também em cuidar dessa família, assistir nas suas necessidades, né? E cuidar não envolve necessariamente dizer que vai ter a melhora 100%. Não é que você não espere pela melhora, mas, digamos assim, você vai cuidar, vai assistir, vai garantir que a vida seja digna. Um ponto que eu sempre tenho em mente também, por diferentes que sejam, por limitados que sejam, é a imagem e semelhança de Deus. É a imagem e semelhança de Deus. Ele pode não falar, ele pode bater a cabeça na parede, ele pode ter sérias limitações sensoriais, mas ele é a imagem e semelhança de Deus. Esse é o ponto que Jesus responde ali na questão que o Tiago levantou. Para mim é isso, quando ele fala para que se manifestem nele as obras de Deus, eu acho que ele está resgatando essa perspectiva. Muito bom, gente. Obviamente que muito mais coisas poderiam ser ditas. Quem sabe você vem aqui no YouTube, tá bom? No Spotify e no site a gente não consegue ver tantos comentários. No YouTube fica um pouco mais fácil de monitorar isso. Você pode vir dar a sua contribuição neste BTcast ABC2 aqui no YouTube. Olha, gente, eu gostaria que vocês ampliassem mais essa discussão aqui. Acho que faltou muita coisa nesse podcast, ok? Aliás, até o Davi levantou um ponto ali da questão da inclusão, 4 pontos, não sei o que a gente poderia falar depois, a gente não falou. Acho que poderia ser uma continuação desse programa. Tu lembra, Davi? Tu comentou sobre o lance da inclusão? Lembro. Os quatro grandes períodos da história que construíram o que a gente chama hoje de período da inclusão, né? Legal. Quem sabe pode ser um tempo pra gente explorar aí, Tiagão, no próximo BTcast ABC2. Então você pode ajudar a gente a construir mais repertório neste assunto, coloque aí a sua contribuição, tá bom? Vem aqui no YouTube, tá bom? Vamos fazer do YouTube lugar para você comentar, tá bom? Isso ajuda mais a gente a organizar aqui, tá bom? Davi, obrigado pela tua presença aqui nesse podcast. Se quiser uma palavra final, o momento é agora. Obrigado, Bibo, Bruno, valeu, Tiago. Eu acho que vocês estão dando voz para famílias atípicas e eu, como pai atípico, louvo a Deus por isso e quero fortalecer a importância dessa discussão, a despeito da gente não ter conseguido abordar tudo que a gente queria aqui, mas você que está ouvindo aí, vai atrás. Informação é fundamental. Bruno, manda a sua. 14 anos trabalhando com essa população, eu aprendi a ser mais humano e eu aprendi a reconhecer a imagem de Deus no outro. Então, eu me sinto privilegiado de poder trabalhar com essa população. Deus me deu esse privilégio de, servindo eles, poder aprender e poder crescer. Muito bom. É isso, Tiagão. Voltamos mês que vem com mais BTcast ABC2? Maravilha. Deixa eu só dar um último recado. O Pastor Davi tem um curso disponível no site, não sei se é da Cultura Cristã, se eu não me engano, né? Não, é da APECOM, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Da APECOM, isso. É um curso que chama Inclusão de Famílias Atípicas na Igreja. É um curso gratuito, rápido ali, tá? As aulas estão disponíveis. Quem tiver mais interesse pode acessar, a gente vai deixar o link para vocês poderem acompanhar. Muito bom, gente. O link tá aqui na descrição deste BTcast ABC2, tanto no YouTube
como também no nosso site bibotalk.com. É isso, voltamos mês que vem com mais BTcast ABC2, mas nessa sexta-feira já teremos BT Papo, toda terça-feira tem BTcast, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.